ensine-nos a cantar a glória de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia de Gênesis, capítulo 40. Gênesis, capítulo 40, versículo número 1. Gênesis. Graças a Deus, irmãos. Estava o pastor que estava bastante preocupado. Nosso comércio deu uma caída, um aumento no oceano. E teve uma outra alternativa, nós mover nossa campanha de oração. E essa campanha você pode pedir o que quiser para Deus, né? E meu objetivo é nós irmos a pé, mas se os irmãos quiserem vir cooperar, podem vir seus carros, podem vir sua moto. O propósito é meu, né? E também vou vir com a minha família, não. O propósito é meu, né? De vir a pé, eles me acompanham, mas hoje Deus nos deu uma resposta, né? E nós estávamos descansando pelo almoço, chegou uma caminhonete cheia de panelas de restaurante para nós arrumar. E mais 2 fogões chegou hoje para nós arrumar. 15 dias. Sem entrar uma peça para arrumar. A aluguel, tem a despesa da firma. Mas, irmãos, o Deus que nós servimos será um Deus que nos surpreende. Amém? Olha isso não parar de se olhar, mas para também da fé dos irmãos. E oração, ela tem muito poder, tem muito eficácia na nossa vida. Amém? Vamos ler. O 40 diz assim: José interpreta o sonho na prisão. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padrinho ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, e contra o copeiro, e contra o padeiro, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no seu lugar, onde José estava preso. E então, o capitão da guarda pôs cargo de José para que servisse e se estiveram muito dias na prisão. Ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estava preso na casa do cárcere, e veio José a ele pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. E então perguntou aos seus eunucos: Faraó, com que ele está colocado? Na casa de seu senhor, dizendo: porque então hoje triste é o vosso semblante. E eles disseram: temos sonhado o sonho, e ninguém há que possa interpretá-lo. E José disse: não são de Deus as interpretações, não são de Deus as interpretações. E contados, peço-vos. E então contou o copeiro, e o sonho disse: eis que o meu sonho havia uma vieira diante de mim, e viram 3 brotos, os quais, cortando a sua flor, saíram ao seu cacho e produziram uvas maduras. E não só até aqui, já dá para nós entendermos o que Deus quer falar conosco nesta noite. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, venha abençoar os seus servos, venha abençoar a nossa vida para a glória do teu nome.
Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Levados irmãos, nós temos aqui uma palavra tão importante para nós, conhecido de todos os irmãos que lêem a palavra de Deus, irmãos que entendem muito bem, que sobre os problemas que teve José. José foi um moço, diz a palavra, que ele foi vendido pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo. E nós vemos que, chegando um fazendeiro, comprou, viu, olhou José, viu que ele era um moço vistoso, e ali comprou José para ser escravo. Mas, irmãos, nós temos irmãos que no meio dessa trajetória toda, ele foi trabalhar na casa de Potifar. Os irmãos sabem a história que aconteceu com ele até ele chegar na prisão. E o que eu quero dizer para os irmãos, que para Deus trabalhar na nossa vida, às vezes tem que acontecer muita coisa, tanto de bom como de ruim, mas sempre vem as coisas mais ruins. A mulher passou agora a perseguir José, e nós vemos que José, como homem de Deus, temente a Deus, ele rejeitou todo o pecado. Aleluia. Mas, irmãos, o inimigo, ele tem as suas estratégias para poder degrinir a imagem do homem de Deus, da mulher de Deus, daqueles que servem a Deus. Quando ela acusava José, é uma palavra bem popular, uma palavra mais, até os irmãos perdoam da expressão. José, ele foi condenado por estupro. Nós vemos que, se nós meditarmos, nós vemos que foi essa condenação. E nós vemos que foi uma condenação vulnerável, que até no passado, como os dias de hoje, é uma punição muito severa. E aquela mulher pegou, se levantou, dizendo, se segurou algo para que José caísse naquela prisão. Como viu que José não abriu mão, começou a se rasgar todinha. E quando Potifar chega, ela pega e conta a história da sua versão. Irmãos, nós temos que observar algo que pode acontecer na nossa vida, aleluia, ou na sua vida. O inimigo, ele não perde tempo. O inimigo, ele não perde tempo para querer prejudicar o servo de Deus. Ele não perde tempo para poder jogar o servo de Deus na prisão, para poder diminuir a imagem do servo do Senhor. Mas, irmãos, ali, quando estava acontecendo essa história, é porque, irmãos, Deus já estava trabalhando na vida de José, Deus já estava fazendo algo na vida de José. Mas José, ele ficou na presença de Deus, ele não saiu fora da presença de Deus, porque ele sabia que Deus estava no comando. Eu quero dizer, irmãos, quando Deus está no comando, pode acontecer o que acontecer, é Deus que está no comando. Aleluia. E agora, irmão, José foi condenado, foi preso, foi lançado na prisão. Mas, irmão, José não foi ali como prisioneiro comum, porque Deus já cuidava dele na prisão. José, ele já foi ali ordenado para ser chefe dos carcereiros ali. José já teve algo diferente, porque Deus já começou a dar sinal de bênção na vida de José naquela prisão. Homem de Deus, homem que orava, homem que tinha visão, tinha interpretação de sonho, irmão. Aleluia. Irmãos, Deus manda dizer para a igreja nesta noite: se você, aleluia, andar na presença de Deus, Deus também vai te revelar coisas gloriosas. Aleluia. Prendeu José, estava lá o copeiro, estava lá o padeiro, e eles tiveram sonho, mas eles chegando, ninguém poderia interpretar.
Ele também diz: ó, eu também não posso, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode, aleluia, revelar esse sonho. O que significa? Glória a Deus. Nós vemos que um daqueles homens foi invocado e o outro foi servir na mesa do rei. E Maria, ele foi invocado. Irmãos, Deus quando fala, quando Ele usa o nome de Deus, que Ele fala, aleluia, Deus sabe o que está fazendo. E nós vemos que Faraó agora começou a ter os seus sonhos e se perturbou muito. E nós vemos que ele tem um sonho, nós assistimos aqui. Não quero tomar muito tempo, não vamos chegar até lá. Depois teve um sonho nas vacas gordas, vaca magra. E agora o Faraó começou a chamar os internos, chamou os feiticeiros, chamou os adivinhadores, chamou aqueles homens que tinha ali para poder adivinhar, interpretar. E nenhum daqueles homens conseguiram interpretar nada. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Eu não sei se você vai nesses lugares ou não, mas eu quero dizer uma coisa: é só Deus que pode interpretar coisas gloriosas na nossa vida. O vencedor não pode fazer nada por nós. O feiticeiro não pode fazer nada por nós. O cigano não pode ler a nossa mão, porque ele não tem nada de Deus. É tudo, aleluia, maligno. Mas o nosso Deus, Ele pode revelar coisas gloriosas. Aleluia. Eu preciso consultar um cartomante. Eu não sei porque Deus fala dessa forma. Eu preciso visitar alguém para ler a minha mão, para ler a minha sorte. Irmãos, a tua sorte já foi decretada ali na cruz do Calvário. A tua sorte Jesus já comprou. E nós temos, irmãos, que agora Faraó perturbado, ninguém conseguiu interpretar o sonho. E Faraó estava preocupado. Mas aí o governo lembrou que tinha um servo de Deus ali. E de repente, aleluia, ele disse: olha, Senhor, eu pequei contra o Senhor rei, mas eu conheço um homem que estava no cárcere, aleluia, que estava na prisão. Ele revelou os nossos sonhos, nós tivemos, e eu tenho certeza, rei, que ele pode revelar os sonhos do Senhor. Aleluia. É só servo de Deus, irmão, só o servo de Deus que pode mostrar algo. Manda chamar esse moço. Chamaram José, mandaram arrumar José tomasse banho. Quem sabe fizeram aqui a barba dele. Pegaram, o rei pegou alguma vestimenta dele para poder chegar na presença do rei. E quando José estava pronto, ele chegou até lá. E quando chega na presença do rei, tem que se curvar. Talvez tenha que ajoelhar. Mas quando José chega e fala assim: rei, só tem uma coisa. O Senhor me desculpe, mas eu não posso me curvar diante do Senhor, porque eu só curvo diante do meu Deus que está no céu. Nasce de crava la bacia. E quando o rei viu aqui, falou assim: olha, o homem verdadeiramente é o nome de Deus. José começou a revelar, interpretar o sonho. Começou a fazer a interpretação do sonho próximo.
vai ter uma fome na terra, e as espigas que o seu viu vai ter 7 anos de miséria, e aquelas espigas bonitas vai ter 7 anos de bonança. Talvez não volta das vacas, marcas, vacas boas. Olha, irmãos, que Deus revela para nós aqui é coisa gloriosa. E nós vemos José interpretando o sonho. O rei dela tirou o seu anel e colocou sobre José, nos dedos de José, e disse: olha, aqui no reinado não tem nada comparado ao José. Aleluia, Deus. Não tinha ninguém comparado. Irmãos, pensa que Deus, irmãos, não vê. O crente, quando ele é fiel, o crente, quando teme a Deus, pensa que Deus não vê isso. Pensa que Deus não vê. Aleluia, a sua perseverança, ele vê tudo. O nosso Deus está no céu, olhando aqui para a face, aqui nesse momento, está vendo a tua fidelidade. Nós não estamos enxergando dentro do seu coração, mas o nosso Deus, ele vê dentro do seu coração, da sua mente, que você está pensando agora. José de repente já, aleluia, o rei mandou, já deu autoridade para José como governador do Egito. Aleluia. Pegou o segundo carro do reinado, o segundo carro que tinha, e mandou, aleluia, esse cavaleiro ali carregar José. Nós sabemos que quando alguém ele é um presidente ou um príncipe, se eles andam naquelas carruagens ou outros em carro a terra, e José, como ele foi apresentado como governador, ele precisou passear naquela carruagem diante do povo ali, que realmente ele estava ali, que Deus honrou ele ali. Quem sabe José falava para o cavaleiro: olha, eu posso aqui em frente à casa de Potifar e mostra para aquela o Deus que eu sigo, e mostra para você nessa noite, aleluia, que você vai andar nessa carruagem, os teus inimigos vão ver a tua vitória, os teus inimigos vão ver que verdadeiramente Deus é contigo, os teus inimigos vão ver que verdadeiramente Deus está na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos inimigos têm que enxergar a nossa bênção e a nossa vitória. Aleluia. Passa ali, ó. Passa naquela rua para mim. Quando Deus começar a te abençoar, com Paulo, os irmãos, com Paulo Bíblia, as irmãs, você vai ter até um pouco de ousadia. Dá uma passadinha naquela rua, você vai ter até um pouco de ousadia, sabe, né? Dá uma passadinha naquela rua lá, porque ali eu fui muito judiado ali, fui muito perseguido ali. Então dá uma passadinha naquele bairro ali. Deus vai fazer isso com você também. A prosperidade, irmãos, começou a reinar ali. O rei começou agora a observar sob o comando ali de José. O rei estava ali, ele deu autoridade, aleluia, para José governar. Aleluia, ele no caso ele saiu, aleluia, foi para governador. Você vai sair dessa situação que você está, aleluia, Deus vai te colocar num lugar especial. Aleluia, é só você acreditar, é só você crer que Deus, ele é a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode olhar para você e que você tem
Deus tomou José. Essa mensagem é uma coisa gloriosa que Deus está mandando passar nesta noite. Mas, irmãos, fica na posição. Você está lá onde você trabalha lá? Seu chefe lá te percebe? Seu encarregado te percebe? Aleluia. Deus vai te honrar. Está sendo humilhado pela sua família? Deus vai honrar você também. Você está aprisionado? Deus vai te arrancar você dessa prisão e vai te dar uma grande vitória. Que Deus abençoe os irmãos. Eu vou ter aqui história, irmãos, que Deus abençoe. O Espírito Santo de Jesus vem falando. Guarda essa palavra. No momento que você está passando, o momento da miséria, mas a bonança está vindo aí. Na minha oração eu não aceito, irmãos, da miséria. Na minha oração eu não aceito fracasso, eu não aceito derrota. O crente tem o direito, irmãos, de falar com Deus com todo respeito, você não aceita essa situação. Se você está concordando, seu amigo, eu estou concordando, então você vai ficar na tribulação. Mas se você falar com o Senhor, a partir de hoje eu não aceito essa situação. Faça um propósito com Deus, eu não aceito essa vida. Assim você não sai desse sofrimento, porque você está concordando. E se você concordar com esse sofrimento, vai sofrer no resto da vida. Você vai descansar no sofrimento. Mas se você a partir de hoje falar, Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. A partir de hoje eu quero, Senhor, ser um servo do Senhor fiel, uma serva do Senhor fiel. Eu quero que o Senhor mude a minha situação. E Deus vai mudar, Ele vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e irmãos. Aleluia. Querida igreja, nós vamos ficar em pé para agradecer ao Senhor, porque nessa noite Deus tem falado ao nosso coração, né? José passou por muito tristeza, mas os olhos do Senhor estavam junto com ele, né? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse culto, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Fechou? Venha aqui, Senhor, com fome, e agradeça a Deus por esse culto, espere a igreja da paz, do amor, possa estar, irmãos, guardado pelos seus santos anjos. Cumprimentos, irmão, com a Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez